Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos dar sequência nas exposições a partir do verso 6. Vamos ler os versos 6 a 9. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente sempre esteja consultando ela ao longo da exposição. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar? Louvado seja Deus. Irmãos, quando o assunto é vida com Deus, existem dois extremos que são muito perigosos, são errados e devem ser evitados pela igreja. Os dois extremos devem ser evitados pela igreja. De um lado nós temos o extremo da irreligião ou do legalismo, do liberalismo, perdão. A irreligião ou liberalismo. E do outro lado nós temos um outro extremo, que é o extremo da religião ou do legalismo. O evangelho não é nem liberalismo nem legalismo, não é nem irreligião e nem religião. O evangelho é uma terceira via de relacionamento com Deus e, na verdade, o único meio através do qual Deus se relaciona com os homens. Somente o evangelho. Nós vamos ver aqui o motivo aí da admiração de Paulo, dele estar maravilhado, admirado, dele estar, a gente pode dizer de certa forma, zangado com aqueles irmãos, é justamente porque eles estão rejeitando a única possibilidade de salvação, que é o evangelho de Cristo. De um lado do extremo nós temos aí a irreligião, e os liberalistas vão dizer o seguinte: não existe Deus, não existe nenhum Deus, portanto o homem é livre e não tem que dar satisfação para ninguém acerca do modo como vive. A irreligião pensa assim. A religião vai pensar o seguinte: o homem deve viver de acordo com a lei de Deus para ser salvo. O homem deve viver de acordo com a lei de Deus para ser aceito, caso contrário será condenado. Isso é o que a religião diz. O evangelho não diz nenhum dos extremos. O evangelho vai dizer: Jesus viveu perfeitamente a lei de Deus, de acordo com a lei de Deus, e ele imputou a justiça, ele imputou a sua retidão a cada um daquele que crê. Então, além de ter quitado toda a dívida desse que crê, Jesus obedeceu perfeitamente e imputou justiça, a sua retidão, a sua santidade, a sua obediência plena e perfeita lei de Deus, ele creditou na conta de cada um daqueles que creem. É isso que diz o evangelho. E ele vai dizer que nós passamos a obedecer a Deus agora motivados por um senso de gratidão e amor ao Senhor. Ao passo que a religião diz: obedecemos para ser salvos, o evangelho vai dizer: somos salvos e por amor obedecemos. Então são propostas que na prática é completamente diferente. Perceba que religião e evangelho não são, nunca foram a mesma coisa. Para a gente resumir, só existem duas religiões no mundo. Quando a gente estuda seitas e religiões, a gente vai ver que existem várias, né? Mas na prática existem apenas duas religiões no mundo. Existe a religião das obras, que vai te dizer que para você ser aceito por Deus, você precisa conquistar isso mediante ao trabalho duro. E existe o evangelho, que diz que Jesus trabalhou duro, que Jesus obedeceu perfeitamente, e por crer nele, você é salvo. Só existem duas religiões: a do trabalho duro e a da fé em Jesus Cristo. Tanto então, liberalismo quanto legalismo podem ser considerados como outro evangelho, ou como falso evangelho, que é justamente o que Paulo vai criticar nessa carta aos Gálatas aqui. Nada é como o evangelho de Jesus Cristo. Nada se compara ao evangelho de Cristo. Por que nós vamos enfatizar tanto o evangelho esse ano? Existem pelo menos duas características que determinam
a preciosidade de uma pedra preciosa, de uma pedra valiosa? Existem duas características, pelo menos, que determinam o valor: a beleza e a raridade com que esse minério acontece na natureza determinam o valor de uma pedra preciosa. Por exemplo, acredita-se, não sou especialista nisso, mas que uma das pedras mais preciosas seja a ametista, por ser bela e rara. Pensando dessa forma, nenhuma pedra preciosa se compara ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque não existe beleza quanto aquela que é narrada pelo Evangelho, e não existe nada como o Evangelho. Ele é único, ele é irrepetível, ele é incopiável, imutável, nada se compara ao Evangelho. Então não há pedra preciosa quanto o Evangelho é. É por isso que o tema que eu quero meditar com os irmãos hoje é a singularidade do Evangelho. Esse texto que nós vemos aqui, Paulo diz que o Evangelho é único, nada se compara a ele. O Evangelho é único, então, primeiro, porque somente ele é que liga o homem a Cristo. Primeiro, o Evangelho é único. Esse é o tema da mensagem. Primeiro ponto aqui, ele é único porque somente o Evangelho liga ou religa os homens a Cristo. Esse é o sentido da palavra religião. Religar é o homem entendendo que ele foi desligado de Deus por causa da queda, ele está separado de Deus e de alguma forma ele busca se religar a Deus. Todas as religiões do mundo é o homem buscando se religar a Deus. O Evangelho é mostrando como que Deus religou o homem a ele. E é isso que nós vamos meditar aqui. Então, primeiro, o Evangelho é único porque somente ele liga os homens a Deus. Olha aí o verso 6. Paulo vai dizer o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A palavra que Paulo usa para admirar aqui é taumazo, no grego, que significa estar maravilhado. Paulo está admirado de uma forma negativa pelo comportamento dos Gálatas. A mesma palavra que foi usada por Paulo aqui para dizer que ele está maravilhado e de forma negativa, foi usada quando os homens viram Jesus mandando o mar e o vento se silenciar, e o mar e o vento obedecem e eles ficam admirados. Lá em Mateus 8:27 diz assim: e maravilharam-se, é a mesma palavra, maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens ficaram admirados de forma positiva por verem, se encantarem, se admirarem por conta do poder de Cristo. Paulo aqui está admirado, mas de forma negativa. Paulo está, a gente pode dizer que, em certa medida, irado com aquela situação que os Gálatas estão. E uma pergunta que a gente precisa responder é: o que levou Paulo a ter esse sentimento? O que admirou Paulo? O que deixou ele de queixo caído, admirado com a situação dos Gálatas? Por quê? Pelo fato deles estarem se afastando da única possibilidade de relacionamento com Deus. Pelo fato deles estarem se afastando do próprio Deus. Paulo fica admirado com isso. Por isso que no verso 6 ele está dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa, daquele. Percebe que Paulo não diz: vocês estão se afastando de algo, de alguma coisa. Ele diz: vocês estão se afastando de alguém. Ou seja, vocês estão se afastando do próprio Deus. O que Paulo coloca aqui é que se afastar do verdadeiro evangelho é se afastar do próprio Deus. É isso que deixa Paulo admirado. Eles estão se afastando, eles estão perdendo a única possibilidade de se relacionarem com Deus. Não há qualquer outra possibilidade de salvação para os homens. Não havia qualquer outra possibilidade de salvação para os Gálatas, a não ser o evangelho. Se afastar do Evangelho é abrir mão da única possibilidade de redenção. Por isso Paulo está, de certa forma, irado com a situação que está acontecendo ali. E o detalhe interessante é que quando nós entendemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, a gente vai entender que a vontade soberana de Deus sempre foi salvar os homens com o Evangelho. O Evangelho nunca foi um plano B. Deus nunca depositou a confiança dele nas obras de Adão e torceu para que Adão tivesse feito tudo direito, para que o homem não caísse. O Evangelho sempre foi o único plano. Porque Deus não precisa aprender com erros, ele é perfeito. Deus não precisa planejar para ver o que vai dar e consertar no meio do caminho. O Evangelho, a morte sacrificial, substitutiva de Jesus Cristo na cruz, sempre foi o único
plano de Deus. O objetivo da lei que aqueles homens estavam querendo trazer para que os Gálatas vivessem por ela, o objetivo da lei sempre foi apontar esse único caminho. O objetivo da lei nunca foi, o objetivo dos 10 mandamentos nunca foi que o homem fosse salvo por obedecer à lei. Deus nunca planejou isso. Por isso que no capítulo 3 de Gálatas, se você for rápido, no verso 19, Paulo vai dizer assim: qual, pois, a razão de ser da lei? E ele vai responder, ora, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Paulo está dizendo que a lei foi adicionada, foi dada por Deus para realçar as transgressões, para que ficasse claro que por conta da nossa morte espiritual, por conta da transgressão, por conta do pecado que habita no homem, o homem é incapaz de merecer redenção por conquistar ela com o seu próprio braço. Por isso que no verso 22 do capítulo 3, Paulo diz assim: mas a Escritura, ou seja, a lei, encerrou, aprisionou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Paulo era questionado continuamente com a seguinte pergunta: por que Deus deu a lei então? Se o objetivo de Deus não era salvar os homens por causa da obediência da lei, Deus deu a lei por quê? E aqui Paulo responde a pergunta: a lei foi dada para que você tivesse contato com a sua incompetência. A lei foi dada para que você enxergasse que você não tem qualquer condição de se salvar. A lei foi dada para que você chegasse à seguinte conclusão: se existe alguma saída para mim, está fora de mim, não está em mim mesmo. Por isso que ele diz em Gálatas 3:22, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, para que você tentasse obedecer à lei e chegasse à conclusão que por ela você não dá conta. Você tem que correr para Cristo. E esse, irmãos, nunca foi um plano B. Sempre foi o único plano de Deus. É por isso que a verdadeira religião é evangélica. Não o evangélico que nós conhecemos no Brasil aqui. A verdadeira religião ela é evangélica no sentido ideal bíblico dessa palavra. Porque é o evangelho que religa o homem a Deus. O homem se desligou de Deus por causa do pecado. E é somente o evangelho que religa. Por isso que ele é único. Por isso que Paulo o defende com a sua própria vida. Ele é único. Somente ele religa o homem a Deus. Portanto, a verdadeira religião é evangélica. É por causa da obra de Cristo. Guarda isso. Nunca foi plano B. A morte de Cristo sempre foi o único plano. De Gênesis a Apocalipse, essa é uma realidade. Do início ao fim. Apocalipse capítulo 13, verso 8, deixa que eu leio. João vai dizer o seguinte: adorá-la-ão, está falando daqueles que vão se render à besta. Vão adorar a besta os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que João está revelando aqui? São palavras de Cristo para ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto antes da fundação do mundo. É óbvio que o sacrifício de Cristo aconteceu há mais de 2000 anos, mas o que João quer que a gente entenda aqui é que esse sacrifício de Cristo, a morte que o Evangelho anuncia, a ressurreição que o Evangelho anuncia, nunca foi um plano B, mesmo antes de Deus ter criado Adão, mesmo antes de Deus ter criado tudo, antes da fundação do mundo, esse sempre foi o único plano, que a morte de Cristo salvasse, resgatasse, mediante a sua morte, o povo de Deus, perdoasse os pecados deles para que eles fossem resgatados para Deus, porque através da cruz, Deus seria adorado como Salvador dos homens. Sempre foi o único plano. Apocalipse capítulo 13, antes do relógio do tempo começar a contar, o Cordeiro foi determinado para o seu povo, para redimir o seu povo. Começa a história então da criação. Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já havia dito ali que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, desde Gênesis, desde a queda do homem, Deus já está prometendo aquele que vai pisar a cabeça da serpente, Deus já está prometendo o Messias, o Redentor, Jesus Cristo. Não foi plano B. Veja, antes da lei ele já está dizendo: Cristo esmagará a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 22, o texto que nós lemos na liturgia, no verso 7, vai mostrar que aquele sacrifício no qual seria entregue Isaac apontava para o Filho de Deus. Por isso que Isaac vai perguntar lá: olha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro?
E Abraão vai responder para ele: Deus proverá um cordeiro para si, para holocausto. Deus vai providenciar um cordeiro que vai ser entregue por sacrifício. Ao dizer isso, Abraão está nos remetendo para a obra que Cristo realizará alguns anos à frente. Êxodo capítulo 12, uma passagem aqui desde o começo. Êxodo agora, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, não é para ser um mero ritual entre os judeus. O capítulo 12 de Êxodo vai demonstrar que a Páscoa, que é o sangue do cordeiro derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus, era para apontar para Cristo. Êxodo 12, 7, veja o que Deus vai dizer: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O cordeiro que foi morto lá naquela Páscoa, o sangue dele seria aspergido nos umbrais das portas dos judeus, e Deus pouparia do juízo que ele estava trazendo sobre o Egito, e o sinal era o sangue do cordeiro. Está apontando para Jesus. O objetivo sempre, o objetivo primeiro, o alvo primeiro de Deus, o plano primeiro de Deus, sempre foi o Evangelho. Em João, capítulo 14, antes ainda disso, todos os crentes foram salvos por causa do Evangelho. Mesmo antes do Novo Testamento, os crentes do Antigo Testamento enxergavam o futuro, a promessa que Deus havia feito. Sempre foi pela fé em Jesus. Por isso que o discurso de Pedro vai dizer: não há salvação em nenhum outro, só em Jesus Cristo. Os crentes do Antigo Testamento creram que Deus enviaria o Messias, o prometido, e ele salvaria o povo de Deus. Então a fé era em Jesus. Nós cremos no Cristo que já veio, então a nossa fé também é em Jesus, mas sempre foi pela fé em Jesus, sempre foi pelo Evangelho e nunca pela obediência da lei. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sempre foi por Ele. Por isso que Paulo foi até as últimas consequências, entregando a própria vida por causa do Evangelho. Por isso que em Romanos 1,16 Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sempre foi pelo Evangelho. O Evangelho nunca foi um segundo plano, sempre foi o único. Por isso que ele é único, somente ele religa o homem a Deus. Ao dizer que os Gálatas estão se afastando de Deus, porque é isso que Paulo diz no verso 6 aí: vocês estão se afastando daquele. Ou seja, vocês estão se afastando do próprio Deus. Ao dizer que eles estão se afastando de Deus, Paulo está mostrando para os Gálatas que eles estão se afastando do alvo supremo de Deus. Perdão, o alvo supremo do Evangelho, que é o próprio Deus. Olha só, fica ligado aqui. O objetivo principal do Evangelho, o alvo central do Evangelho, não é a sua salvação. O alvo central do Evangelho não é o seu conforto. O alvo central do Evangelho não é a sua alegria. É óbvio que nós somos salvos, nós temos conforto, nós temos alegria no Evangelho, mas isso também faz parte. O alvo central do Evangelho é a glória de Deus. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo diz assim: pois também Cristo morreu, está falando do Evangelho. Essa é a natureza do Evangelho, a morte de Cristo. Pois também Cristo morreu, uma única vez, é suficiente. A morte dele é redentora, não precisa de outra, não há nada a ser acrescentado aos méritos de Cristo. Uma única vez Cristo morreu pelos pecados, por causa dos pecados. Onde Pedro vai dizer que o justo foi entregue pelos injustos, para substituir os injustos na morte da cruz, na quitação da dívida do pecado. E Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Deus é o início e o fim do Evangelho. O Evangelho é uma realidade, por isso que eu disse que ele é único. O Evangelho é uma realidade que vai de eternidade a eternidade.
Desde antes da fundação do mundo, foi determinado que o Cordeiro de Deus morreria para pagar o preço do pecado do povo de Deus. Apocalipse 13:8. Depois do fim da existência do mundo como nós conhecemos, o alvo do Evangelho é nos conduzir a Deus. Então é de Deus para Deus, de eternidade a eternidade, perpassa todo o Evangelho. A glória de Deus é o centro do Evangelho. Por isso ele é único, nada se compara a ele. Somente ele pode resgatar o homem e religar a glória de Deus. Por isso que Paulo então está admirado, porque rejeitar o Evangelho é abrir mão da única possibilidade. Por isso que essa igreja tem um compromisso com o Evangelho de Cristo. É por isso que nós usarmos o púlpito para falar outra mensagem, é por isso que nós usarmos um momento como esse para pregar para vocês os 10 passos para o casamento feliz, os 10 passos para a prosperidade financeira, os 5 passos para educar seu filho no caminho do Senhor. Por isso que substituir o Evangelho nesse momento é perder possibilidade de salvar vidas, porque não há qualquer possibilidade para os homens à parte do Evangelho. É por isso que nós temos o compromisso de sempre expor o Evangelho para vocês. Primeiro ponto aqui. Segundo ponto aqui, o Evangelho é único. Primeiro, então, o Evangelho é único porque só ele religa o homem a Deus. Segundo, o Evangelho é único e abandoná-lo é trocar tudo por nada. Se o Evangelho é Deus, se o Evangelho te conduz para Deus, abandonar o Evangelho, abandonar o verdadeiro Evangelho, é trocar tudo por nada. Olha aí o verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Perceba algo interessante que está acontecendo aqui. Olha, fica ligado. Paulo faz uma associação entre a doutrina e a origem dela, a doutrina e a fonte dela. Se o Evangelho é Deus, ou seja, se a fonte do Evangelho é Deus, por isso que ele é tão poderoso, a origem da doutrina que estava assediando e conquistando o coração dos Gálatas são meros perturbadores. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho te liga a Deus. Qualquer outra mensagem te liga apenas aos perturbadores. Ou seja, trocar o Evangelho é trocar tudo por absolutamente nada. O Evangelho vai te ligar a esses homens que ameaçam a paz, que perturbam a paz da igreja. Mas o falso Evangelho vai te ligar a eles e nunca vai te ligar a Deus. Perceba que Paulo vai dizer assim, o verso 7, o qual não é outro. Na verdade, não existe outro Evangelho. Paulo está dizendo aqui, olha só, que não há qualquer utilidade nos planos de Deus para doutrinas que os judaizantes estão ensinando. Os judaizantes, só para recapitular para você, estão dizendo o seguinte, olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo, mas isso não é suficiente. Você tem que crer em Jesus e tem que guardar os 10 mandamentos. É isso que os judaizantes estão ensinando lá. Você tem que crer em Jesus e passar pela circuncisão. Você tem que crer em Jesus e guardar a lei de Moisés. Só Jesus não basta. E Paulo é justamente o que ele está confrontando aqui. Não há qualquer utilidade no plano de Deus naquela doutrina ensinada pelos fariseus ou pelos judaizantes. Isso, quando a gente olha para a Bíblia, também fica claro. Vai anotando aí. Isaías capítulo 64, verso 3, o profeta diz assim: todas as nossas justiças, todas as nossas obras são trapo da imundícia. Sabe o que o profeta quer dizer aqui? O profeta está dizendo o seguinte: as nossas obras de justiça diante de Deus são como o da injustiça. Isaías capítulo 64, verso 6. Acredita-se que esse trapo da imundícia que o profeta está se referindo aqui, ele está usando como figura os panos que as mulheres usavam no seu período de menstruação. E a lei dizia que a mulher, enquanto estava no seu período de menstruação, era impura. Então o que o profeta está dizendo aqui? Nossas obras diante de Deus são impuras. Todas as nossas obras de justiça, aquela que nós nos orgulhamos tanto porque nós conseguimos fazer, diante de Deus, não passam de trapo de imundícia. São impuras.
Uma outra figura que ajuda a ilustrar isso aqui, certa vez o Paul Washer pregando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: imagina você um leproso. Quem já viu leproso aqui? Hoje é mais difícil, né? Mas imagina você o leproso, que tinha aquela lepra dos tempos bíblicos aqui, em que a carne do homem se degradava, a carne se decompunha. O texto bíblico narra, e a própria prática, quem teve a oportunidade de conhecer um leproso pode confirmar, que o cheiro dá para conhecer de longe. Se tivesse um leproso aqui e você estivesse virando a esquina ali do bairro, você já ia saber que tem um leproso aqui por causa do cheiro. A pele dele, as feridas da lepra, decompõe a pele, sai pus, fede. Imagina você se as irmãs aqui resolvem fazer uma boa obra. Vamos fazer uma boa obra, uma boa ação para aquele leproso que foi visitar a igreja. Aí elas pegam todas as economias delas e compram um pano de seda. Um manto de seda, uma seda fina, caríssima, e vem aqui fazer a boa obra, vai enrolar o leproso, vai cobrir todo o leproso, para poder cobrir aquelas manchas, aquelas feridas, aquela podridão. No início está tudo cobertinho, bonitinho, não vai demorar muito para acontecer o que com a seda? A podridão da lepra passa para o próprio pano da seda, o pus, aquele excremento começa a manchar a seda, e a seda já está corrompida com o excremento, com a podridão da lepra. É isso que o profeta está dizendo aqui. Suas obras, nossas obras diante de Deus não passam de trapo de imundície. E isso está em íntima relação com aquilo que Paulo ensina acerca das obras humanas, a parte da graça de Cristo. Em Romanos capítulo 14, verso 23, Paulo diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Trocar o evangelho, trocar a obra de Cristo é trocar tudo por nada. Confiar na sua obra, ao invés de confiar na obra de Cristo, é trocar tudo por nada. Porque Paulo está dizendo, a parte da fé, tudo que o homem faz diante de Deus é pecado. Ou seja, toda obra humana, tudo aquilo que nós entendemos por virtude, tudo aquilo que faz com que a gente elogie, aplauda os homens por ser algo digno, por ser algo bom aos nossos olhos, se não for proveniente de um coração humildemente confiante na graça de Deus, diante de Deus, essas virtudes são pecaminosas. É isso que Paulo quer dizer. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina um homem multimilionário. Aí esse homem multimilionário, ele decide dar tudo que tem para uma instituição que cuida de crianças com leucemia. É uma bênção. Ótimo. Ele fez uma excelente ação. No entanto, ele não faz isso motivado por um coração humilde que confia na graça de Cristo que o salvou de graça. Ele faz isso para se salvar. Ele faz isso para apaziguar para a sua consciência pesada. Olha, fiz uma boa obra, então agora não tem como Deus não me salvar. Dei toda a minha fortuna naquela instituição que cuida de crianças com leucemia. A obra foi excelente, Deus usou aquela obra para abençoar aquelas crianças, mas esse ato diante de Deus não deixa de ser pecaminoso. Porque não provém de um coração que confia na graça de Deus, mas confia na sua própria capacidade de conquistar favor. Confia na sua própria capacidade de achar que vai conseguir se salvar porque fez boa obra. Diante de Deus, esse ato é pecaminoso. E alguns podem pensar o seguinte, mas peraí, foi uma bênção para aquelas crianças. O tratamento foi prolongado, muita vida foi salva por causa dessa boa obra. Como você está dizendo que isso é pecaminoso? Simples. Existe um gesto pecaminoso que foi o maior pecado cometido na humanidade e que Deus reverteu em bênção. O assassinato do Senhor Jesus foi a obra pecaminosa mais grave da história da humanidade. E Deus usa esse ato pecaminoso, Deus usa essa morte, esse assassinato para reverter em bênção. É onde Ele te salva. Toda obra que o homem realiza e que não é motivada por um coração que confia na graça de Cristo para a salvação, mas é uma obra que é motivada com o interesse de salvar a si mesmo, diante de Deus, Paulo diz, é pecado. Por isso que em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus diz, bem-aventurado, felizes de verdade são os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Veja, Jesus enfatiza, é dos humildes de espírito que é o reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? O humilde de espírito é aquele que reconhece que ele não tem capacidade de fazer nada para Deus. É aquele que reconhece que as mãos deles estão sempre vazias. Ele não tem mérito nenhum para apresentar diante de Deus, porque é assim que o mendigo vive. O mendigo vive na dependência de que alguém o assista, o supra, o venha em encontro à necessidade dele. E é isso que Jesus quer que a gente entenda. Feliz de verdade é o homem que entende que não tem nada para dar para Deus. É o homem que confia única e exclusivamente na graça, no favor de Deus, porque é desses o reino dos céus. Trocar o verdadeiro evangelho da graça, da salvação mediante a fé, pela graça, mediante somente pela fé em Cristo Jesus, trocar o evangelho pelas obras da lei é trocar tudo por nada. Por isso que Paulo continua dizendo assim: senão que há alguns que vos perturbam, verso 7. A palavra traduzida por perturbar aqui é tarasso, que significa causar comoção interna, tirar a paz da mente, é confundir, é perturbar a tranquilidade. O que esses homens estão fazendo é perturbando a tranquilidade de vocês. Vocês estão trocando Deus por perturbadores. Irmãos, e é justamente isso que a salvação por obras faz com o ser humano. Ela tira a paz. Porque a salvação por obra, ela é sempre produz insegurança e egoísmo. Ao contrário do Evangelho. O Evangelho produz segurança e altruísmo, que é o amor desinteressado em favor de outras pessoas. A mensagem, a salvação por obras produz insegurança e egoísmo. Por que ela produz insegurança? O quanto é ser bom o bastante para ser salvo? Será que se você obedecer 90% da lei, Deus te aceita? Você sabe, né? O senhor sabe, né? Carne é fraca, às vezes a gente cai. Então será que se você obedecer 80%? 95%? Vai, se empenha e obedece 99%. Não. A salvação por obras, ela é sempre insegura, ela é sempre incerta, porque você nunca sabe o quanto está sendo bom bastante. O que é ser bom bastante para Deus aceitar? Então é sempre insegura. A salvação por obras também ela gera egoísmo, porque tudo que você faz de boa obra é sempre pensando em algo em troca. É uma obra egoísta, porque sempre espera mérito, sempre espera reconhecimento, e nunca é um amor desprendido. Agora o Evangelho não, o Evangelho produz segurança, porque Jesus diz, olha a boa nova do Evangelho, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais. Quando é jamais? Jamais é nunca, jamais perecerão. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é boa nova, Jesus está dizendo que por causa dele, todas suas ovelhas estão garantidas, jamais perecerão. Filipenses capítulo 1, verso 6, o próprio Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho gera segurança, porque ele diz, em Cristo você está garantido. Em Cristo você está assentado nos lugares celestiais, é o que Efésios capítulo 2 nos ensina. O Evangelho gera um altruísmo, ou seja, um amor desinteresseiro, porque em João 13,35 Jesus diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. O Evangelho gera um amor verdadeiro, porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu fui salvo pelo Senhor, e ele diz que eu vou ser reconhecido na minha sociedade, eu vou ser reconhecido no meio onde eu estou, se eu amar os meus irmãos. E por amar Jesus, eu vou amar meus irmãos. Então é um amor desinteresseiro, desinteressado. Abrir mão do Evangelho é trocar tudo por nada. É se afastar de Deus e se unir aos perturbadores da igreja. É trocar Deus pelos religiosos. É trocar Deus pelos meros rituais da religião. É trocar tudo por absolutamente nada. Esse foi o segundo ponto. Terceiro e último ponto, para a gente caminhar para o fim. O Evangelho é único e jamais deve ser modificado, jamais deve ser alterado, jamais deve ser adulterado. Olha só os versos 8 e 9.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Maldito, amaldiçoado, anátema. Paulo estava tão convencido de que não havia outro evangelho, que ele invocou a maldição de Deus sobre a própria vida e a vida dos apóstolos. Se porventura, numa hipótese, ele pregasse algo diferente daquilo que ele já pregou. Paulo está tão convencido de que o evangelho é único e que não pode ser adulterado, que ele roga anátema, maldição por si mesmo, sobre a sua própria pessoa, se hipoteticamente ele pregasse um outro evangelho. Ele tem convicção de que só o evangelho que foi anunciado aos Gálatas, provavelmente na sua primeira viagem missionária, só o evangelho é poder de Deus para salvá-los. O evangelho é maior do que o apóstolo. Olha só, o evangelho é maior que Paulo, o evangelho é maior que Pedro, que João, o evangelho é maior que a igreja. Não é a igreja que determina o valor do evangelho, como os católicos romanos ensinam. É o evangelho que determina o valor da igreja. Não é a igreja que determina a eficácia do evangelho, a preciosidade do evangelho. É o evangelho que determina a eficácia da salvação e os caminhos daqueles que vivem pelo evangelho. O evangelho é mais precioso que eu e você. Porque o evangelho emana do próprio Deus. O verdadeiro evangelho jamais pode sofrer qualquer atualização ou qualquer alteração, qualquer adulteração. Era justamente o que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam acrescentando a obra de Cristo às obras da lei. Por isso que Paulo está rogando maldição sobre a vida deles, dizendo: seja maldito qualquer indivíduo que acrescentar qualquer coisa ao evangelho que nós já ensinamos. Maldito seja. Assim como há somente um Deus, que é imutável, também há somente um evangelho, que é igualmente imutável. Por ser proveniente de Deus, por representar o próprio Deus diante dos homens, por representar a vontade decretiva ou decretada de Deus diante dos homens, o evangelho tem o mesmo atributo de Deus, que é ser imutável. O verso 9, olha aí o que Paulo está dizendo. Assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Algo interessante acontece aqui. No verso 8, Paulo dá uma hipótese. Ainda que nós preguemos um evangelho que vai diferente daquele que nós já pregamos, daquele que vocês já receberam. Uma hipótese. Seja maldito, sejamos amaldiçoados se nós fizermos isso. Do verso 9, Paulo sai da hipótese e vai para um fato. Eles estavam rejeitando o evangelho que foi pregado, que eles receberam, por causa da influência daqueles judaizantes. Aqui não é mais uma hipótese, é um fato. Amaldiçoado seja aquele que pregue qualquer outra coisa. Martinho Lutero, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte, eu separei para ler contigo. Juntemo-nos a Paulo e condenemo-nos qualquer ensino, venha ele do céu ou da terra ou de qualquer outro lugar, que nos peça para confiar em nossas obras, justiça ou méritos diferentes daqueles que já foram feitos por Jesus Cristo. Os ministros de Satanás se infiltram na mente das pessoas, prometendo-lhes algo melhor. Eles reconhecem que aqueles que pregaram o evangelho fizeram um bom começo, mas dizem que isso não é suficiente. Confirmam a doutrina verdadeira, mas então passam a ressaltar outros pontos em que ela precisa ser aprimorada. Foi assim que os falsos apóstolos conseguiram ter acesso aos Gálatas. Eles dizem, crer em Cristo é necessário, crer em Cristo é muito bom, mas não dá, é necessário outras coisas que a gente precisa acrescentar à obra de Cristo. E Lutero dizia o seguinte, a gente precisa se unir a Paulo para condenar esses caras.
Por isso que Paulo os amaldiçoou. Eles estão pervertendo o evangelho de Cristo, eles estão tirando esses que estão num caminho certo para a salvação, eles estão desviando eles, fazendo com que eles confiem nas suas próprias obras. Calvino também comenta isso aqui e ele vai dizer o seguinte, uma única frase para a gente finalizar: o ensino dos falsos apóstolos não era totalmente contrário ao ensino de Paulo. Esse é o perigo. O falso evangelho não é totalmente contrário, eles não negam o verdadeiro evangelho. O que eles fazem é acrescentar. E é esse o cuidado que o cristão, não apenas naqueles dias, mas no século de hoje tem que ter. O ensino dos falsos apóstolos não era totalmente contrário ao ensino de Paulo, nem mesmo diferente dele, mas foi corrompido por acréscimos falsos. Então eles vêm com uma aparência de evangelho verdadeiro, vão até pregar o evangelho verdadeiro. Talvez eles vão até evangelizar nos semáforos. Eles vão até pregar em campanhas evangelistas o evangelho verdadeiro. O problema é que quando volta para a igreja, não tem mais evangelho. Quando volta para a igreja, prega-se a lei de Moisés. Quando volta para a igreja, prega-se... Não estou dizendo que não tem que pregar a lei de Moisés. Desde que a lei de Moisés estiver servindo a Cristo, ela deve ser pregada. Eles voltam para a igreja para pregar outra coisa que não o evangelho. Volta para te dar os passos para o casamento feliz e isso e aquilo outro. Tudo isso é bênção. Agora, se substitui o evangelho de Cristo no púlpito, se torna maldição. Os falsos mestres adulteraram o evangelho dizendo: crer em Cristo é necessário, mas não basta. Não é suficiente. É os que os tornam alvos merecedores de condenação. Dessa maldição que Paulo roga aqui. O evangelho, irmãos, é único, porque não há espaço para melhoras. O evangelho é raro, o evangelho é precioso, porque não há nada que deve ser acrescentado a ele. Não há espaço no evangelho para se acrescentar alguma coisa. Por que Deus é perfeito? Porque Deus não piora nem melhora, ele é perfeito. E se o evangelho emana do próprio Deus, o evangelho nem piora nem melhora, ele é perfeito, não dá. É por isso que não podemos pregar nada que fique aquém ou além do evangelho. É só o evangelho, é suficiente para a salvação dos homens. Concluindo aqui, Paulo nos mostra que o evangelho é único, porque só o evangelho te liga a Deus. O evangelho é único e abandoná-lo é trocar tudo por absolutamente nada. E o evangelho é único e jamais deve ser adulterado ou jamais deve ser acrescentado a ele qualquer coisa. E o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com os nossos dias? O que isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana de Pitangueiras no ano de 2021? E daí? Irmãos, dizer que o evangelho é único significa afirmar que nada que você faça para Deus, nada. Sabe aquela oração de madrugada, que alguns acreditam que tem mais poder do que a oração ao meio-dia, ou à noite, sei lá? Sabe aquele jejum? Ou aquele dízimo, aquela oferta, vou fazer um propósito com o Senhor esse ano, não vou falhar no dízimo. Sabe, esse propósito, nada disso te salva. Nada disso acrescenta à cruz de Cristo qualquer mérito. Dizer que o evangelho é único é dizer que somente o evangelho te liga a Deus. Ou seja, é impossível que você faça algo para acrescentar a Ele no intuito de salvar a si mesmo. Somente o que Cristo já fez pode reverter o quadro de condenação para a salvação. É somente a obra de Cristo. É por isso que esse é um lema da reforma, só Cristo. Então, desista. Se você acha, ou se você achava até aqui, que aquilo que você fazia com que você subisse em degraus para te aproximar de Deus, ou aquilo que você fazia somado a Cristo é o que fazia com que Deus te aceitasse, esquece. A obra de Cristo, o sangue de Cristo na cruz, tem poder suficiente para te redimir. É isso que Paulo quer dizer com a carta aos Gálatas.
O Evangelho não é algo que consideramos para começar a caminhada com Cristo. Não, o Evangelho é importante, então a gente vai pregar o Evangelho para evangelizar, aí depois, quando a gente voltar aqui, a gente passa a ver outras coisas. Não, o Evangelho deve ser aquilo que fundamenta tudo que nós fazemos aqui. Ele não deve ser apenas aquilo que você acessa para começar a caminhar com Deus. Ele deve ser aquilo que te mantém caminhando com Deus. Porque é justamente o que estava acontecendo com Gálatas. Eles começaram da maneira certa e agora estavam se desviando. Porque eles começaram crendo na obra de Cristo e agora estavam crendo que aquilo que eles faziam era necessário para suplementar a obra de Cristo, ou para complementar a obra de Cristo. Começaram direito. Por isso que Paulo vai dizer para eles no capítulo 3, vocês estão loucos. Vocês começaram do jeito certo e agora estão abrindo mão daquilo que é correto. Confiando na sua própria habilidade, confiando na sua própria capacidade de obediência. Vocês estão loucos. Lutero dizia assim: a lei te manda para Cristo, porque ela te bate na cara. Ela diz, está vendo? Você não dá conta de obedecer. A lei diz que se você tão somente pensar, você já pecou. Está vendo? Você não dá conta. A lei te bate na cara e te mostra, você não dá conta, infeliz. A lei te faz correr para Jesus. E aí Lutero dizia o seguinte: a lei te faz você correr para Jesus, você chega diante de Jesus e diz, olha, eu confio apenas nos teus méritos, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou aquele mendigo de mãos vazias, estou aqui e dependo apenas do Senhor. Aí Jesus te devolve para a lei, mas agora salvo. A sua fé te salvou, a sua fé que Ele te deu te salva, você agora é ligado a Ele por causa da fé, e aí Ele te devolve agora, então tá bom, agora vai, obedeça a minha lei como uma norma de gratidão e não de salvação. Você agora obedece os 10 mandamentos como norma de gratidão, porque entendeu que Ele te salvou. Devemos ter o cuidado para não começarmos pelo Evangelho e no meio do caminho sermos seduzidos pela religião. Irmão, nós somos tentados todos os dias a isso. A maior tentação que nós sofremos não é cometer outro pecado, a não ser servir a Deus por obrigação. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias você é levado a pensar o seguinte: olha, só o sangue de Cristo não dá, você precisa dar o dízimo. Só o sangue de Cristo não é suficiente, você precisa ofertar. Só o sangue de Cristo não é suficiente, você tem que orar. Só o sangue de Cristo não dá, você tem que ler a Bíblia. Não é crer em Cristo mais orar para ser salvo. Não é crer em Cristo mais ler a Bíblia para ser salvo. Não é crer em Cristo mais ir ao culto para ser salvo. Não é crer em Cristo mais dar o dízimos para ser salvo. Não é crer em Cristo mais fazer boas obras, cuidar dos pobres para ser salvo. Não, quando você faz tudo isso, na verdade você evidencia que é salvo. Ninguém vai ser salvo por obras, mas todo crente salvo de verdade tem boas obras. É isso que a Bíblia ensina. Porque em Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz que você é feitura de Deus. E a palavra para feitura aqui é poiema, ou seja, obra de arte. Você é feito por Deus para fazer boas obras. Então, quando você faz boas obras, você não está complementando, você não está ajudando Deus para que Ele te salve. Quando você faz boas obras, você só está imprimindo para o mundo a nota de que Ele te salvou. Porque Paulo diz que até as obras que você faz foi Ele que deu para que você faça. Para que o tempo todo nós estejamos humildemente confiantes na graça de Deus. E aí sim, toda boa obra que você fizer, e você vai fazer, não por interesse, mas por amor a Deus. Toda obra que você fizer, motivada pela graça de Deus, pelo um coração humildemente confiante, Deus vai te aceitar. Ou Deus vai aceitar a obra que você fez. Tudo que nós adicionamos a Cristo para sermos salvos faz com que adulteremos o Evangelho. Faz com que nos tornemos alvos de maldição. O Evangelho é único, pois ele te diz: basta confiar no que Cristo fez. Baixe tua cabeça, feche teus olhos e vamos orar.